Neste vídeo da série Consultório de Plantas, vamos falar de pequenos frutos para ter em vaso. E estamos num cenário diferente. Estamos no pátio que fizemos para a série O Meu Jardim em Vasos, onde num dos vídeos também falámos de fruteiras para ter em vaso. Por isso também podem rever, ou quem não o viu, ver pela primeira vez, essa série de vídeos e principalmente o vídeo em que falámos de fruteiras, porque vamos ter conteúdos complementares ao que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de algumas fruteiras específicas para termos em vaso, porque é muito fácil. O que é que precisamos para ter fruteiras em vaso? Primeiro que tudo, mais importante, horas de sol direto. Pelo menos 5 ou 6 horas de sol direto. Só assim é que elas vão frutificar. Segundo, recipientes grandes. 40, 30 litros no mínimo, para termos fruteiras como o quê? Como os mirtilos, que eu até já tenho aqui um plantado exatamente com flores, já vou explicar porquê, num recipiente grande, para ter framboesas, para ter maracujá, como aquele que nós plantámos exatamente nessa série O Meu Jardim em Vasos e que já está neste momento a frutificar, para termos plantas como amoras, feijoa, enfim, uma série de outras plantas que precisamos sempre de vasos grandes. A única exceção são os morangueiros. Podemos ter em vasos mais pequenos, em vasos de 3, 4, 5 litros, porque são plantas que têm um sistema radicular mais pequenino. Porquê é que nós precisamos de vasos grandes, com um volume grande? Porque são plantas que vão crescer em altura. São plantas que são arbustivas, muitas delas trepadoras, e que precisam que o seu sistema radicular se desenvolva em boas condições para que elas cresçam também em boas condições. Para além das horas de sol, de um recipiente grande, com um bom volume para elas se desenvolverem, o que é que precisamos a seguir? Que o recipiente seja bem drenado, para que o sistema radicular nunca esteja encharcado. Depois precisamos de um bom substrato. Um substrato bem drenado, rico em matéria orgânica e principalmente para os frutos vermelhos, o caso das framboesas ou dos mirtilos, pode ser um substrato ligeiramente ácido. Se for o caso do maracujá ou da feijoa, não precisa, pode ser, por exemplo, um substrato hortícola ou um substrato universal. O que é que elas também gostam muito? Uma boa fertilização, bastante matéria orgânica. Portanto, se o substrato não for fertilizado, podemos-lhes adicionar um fertilizante orgânico, que é o que eu vou fazer aqui quando da plantação, e essa fertilização depois deve ser sempre regular durante o período de floração e de frutificação, para garantirmos que elas se desenvolvem em boas condições. O que é que estas plantas precisam também? Uma poda a seguir à frutificação. Para quê? Para garantir que no ano seguinte vamos ter boas florações e boas frutificações. No caso da framboesa, a poda deve ser com a remoção dos ramos todos que frutificaram nesse ano. As outras serão umas podas mais ligeiras, mas devem sempre ser todas as fruteiras podadas a seguir à floração. E depois, o que é que devemos ter, o que é muito importante quando estamos a falar de fruteiras? A polinização. A polinização é absolutamente essencial para termos frutos. Para termos polinização, temos que ter polinizadores. A maior parte das plantas fruteiras que neste momento estão no mercado, que nós encontramos nos hortos, até são auto-ofertas, ou seja, elas são polinizadas com o pólen da própria planta. Teoricamente não é preciso mais do que uma planta para haver polinização. No entanto, elas agradecem se houver mais do que uma planta. Nós vamos notar a diferença, vamos ter mais fruto e, portanto, é sempre benéfico termos mais do que uma planta. No caso dos mirtilos, eles precisam mesmo que haja mais do que uma planta, mas aqui neste jardim nós pusemos um único maracujá e, na realidade, ele já está a frutificar, portanto, basta haver uma só planta. Não estranhar se as plantas não frutificarem no primeiro ano. É normal, elas às vezes precisam de se adaptar. O que é muito importante para atrair os polinizadores? Termos flores. Por isso é que eu gosto sempre de acrescentar nos vasos das fruteiras flores. Para quê? Para que os polinizadores se habituem a vir até aos nossos vasos, perto das nossas fruteiras, e quando elas estiverem em floração, eles já estão habituados a vir aqui e vão automaticamente polinizar as nossas flores e garantir que nós vamos ter frutos, que é o nosso grande objetivo. Os pássaros também são muito amigos destes pequenos frutos que nós vamos produzir, portanto vamos ter que os dividir com eles, mas também isso garante também a biodiversidade dos nossos jardins e das nossas varandas, portanto é também muito importante.
O que é que também é importante, que as pessoas não gostam muito de fazer? Quando vamos plantar, e se a planta já está como esta, a frutificar, devemos remover todos os frutos e todas as flores. Para quê? Para garantir que a planta se concentra em enraizar e não perde energia com estas flores e com estes frutos. Nós queremos que ela enraize, seja uma planta forte e só então depois é que queremos que ela vá florir novamente e frutifique, já depois de estar bem instalada. O que é que eu vou então agora fazer? Vou fazer um passo a passo. Neste vaso grande vou plantar uma framboesa, vou plantar também aqui alguns morangeiros. Eu tenho aqui este morango já formado, mas também tenho aqui duas mudas mais pequeninas. Está muito calor e eles desidrataram um bocadinho, portanto eu estava aqui a hidratá-los aqui no meu regador. Vou plantá-los aqui também à volta, porque este vaso é muito grande e vou aproveitar o espaço. E vou pôr também aqui algumas flores, exatamente para fomentar a dita polinização. Vou juntar um adubo orgânico ao meu substrato e no final eu aconselho sempre a colocarem nas fruteiras e nos vasos em geral uma camada de casca de pinheiro. Neste caso, o que eu vou colocar aqui, a framboesa e os morangos gostam de um substrato ligeiramente ácido e a casca de pinheiro ajuda a manter isso dessa forma, portanto é 3 em 1, porque também é bonito, conserva a umidade, evita o crescimento de infestantes e fica bonito. Portanto, não é 3 em 1, é na realidade 4 em 1. Já fiz aqui uma camada drenante com argila expandida, pus o geotêxtil e agora é só colocar o substrato com o meu adubo orgânico e fazer toda a plantação. Já temos aqui o nosso vaso gigante. Eu fiz uma camada com argila expandida e geotêxtil e coloquei aqui 50 litros de substrato adequado para fruteiras que há no Bricomarché. E vou agora juntar aqui um bocadinho de adubo orgânico e incorporar para garantir que elas vão ter a adubação necessária. Agora vou plantá-las. Eu optei por pôr o substrato primeiro porque este vaso era muito grande para estar aqui a pôr às pazinhas, nunca mais daqui saía. Vou fazer aqui agora, só deixar aqui o espaço. Este é muito fofinho, portanto isto é muito fácil também fazer-se aqui. Arranjar aqui espaço para a framboesa no meio. Usei umas boas luvas porque ela pica bastante. Vamos tirar a framboesa daqui. Está ela. Vou aqui a framboesa bem aconchegada. Vamos preparar um morangueiro para ser plantado. Vamos aqui, tristemente, remover os nossos morangos. As flores também. Tem que ser. Aqui muito bem. Por aqui estes 2 morangueiros pequeninos. Uma petúnia deste lado. Cravo túnico. Agora vamos cobrir tudo com casca de pinheiro. Está aqui linda a nossa floreira, com o nosso vaso gigante, com as framboesas, os morangueiros, as petúnias e os cravos túnicos. Regar abundantemente sempre, a seguir a plantar, porque elas ficam, além de ficarem desidratadas, sofrem stress quando são transplantadas. E agora é ir fertilizando, quer seja com adubo orgânico, com humus de minhoca líquido, e aproveitar e usufruir. Aqui temos o mirtilo com as petúnias, aqui temos as framboesas também com petúnias e cravos túnicos, arranjar outros mirtilos, outras framboesas, amoras, maracujá, como este que temos aqui em plena frutificação,
outros frutos que goste e desde que tenha as condições que eu falei inicialmente, usufruir deles no seu jardim, na sua varanda e no seu terraço, porque de facto não há nada melhor do que colher as suas próprias frutas e deliciar-se com elas.